Fala galera, aqui é o professor Hudson Guedes de Matemática Inteligente e nós trazemos para você hoje mais uma aula. Função quadrática, também conhecida como função do segundo grau. Ela é toda função definida nos reais e que pode ser escrita da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde os termos a, b e c são os coeficientes da minha função. Esses termos A, B e C eles são pertencentes aos reais e com A diferente de zero. O que isso quer dizer? Para ser uma função quadrática, para ser uma função do segundo grau, esse meu coeficiente A, o termo que vem acompanhado de x ao quadrado, ele não pode ser zero. Porque se A fosse zero, essa função aqui deixaria de ser uma função do segundo grau e seria apenas uma função do primeiro grau. As raízes ou zeros da função é o valor para o qual essa função f de x nós igualamos ela a zero. É os valores que ela assume para o qual o resultado da função dá zero. Então nós resolvemos ela igual resolvemos uma equação do segundo grau. Já que eu vou igualar a minha função a zero, eu vou encontrar as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por duas vezes o termo a. Quando nós resolvemos isso aqui, nós chegamos às raízes, a x' ou x1 e x duas linhas ou x2. Lembrando que o nosso delta é o termo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Dependente desse delta, dependente da função que nós temos, o delta ele pode assumir uma dessas três possibilidades. Quando eu vou substituir meus coeficientes aqui no delta para resolver, se o meu delta dá um número maior do que zero, quer dizer que a minha função ela vai ter duas raízes. Então eu vou ter aqui um x1 e um x2. Vou ter aqui um x1 e um x2. Se o delta der igual a zero, a minha função ela vai ter apenas uma raiz. Ou eu posso até dizer que ela tem duas, desde que eu diga para vocês que as duas raízes são iguais. Então eu vou ter aqui o x1 igual ao x2. Vou ter aqui o x1 igual ao x2. E se o meu delta der negativo, quer dizer que essa minha função ela não tem raízes pertencentes aos reais. Então, não vai ter solução, não vai ter raiz. Então, se não tem raiz, esse meu gráfico aqui, onde o gráfico da função do segundo grau ele é uma parábola, o meu gráfico não vai tocar o eixo de x. As raízes da função são exatamente o ponto de interseção do gráfico com o eixo de x. Ou seja, é o ponto onde o gráfico toca o eixo de x. Eu vejo uma função do segundo grau expressa através do seu gráfico. Eu identifico o ponto que ele está tocando no eixo de x, eu já sei automaticamente que isso é a raiz da minha função. Ah, Hudson, tudo bem. Mas essa parábola que você falou, eu estou vendo aqui que ela pode ser virada para cima ou para baixo. Isso mesmo. Quem determina se a parábola tem a concavidade voltada para cima ou para baixo é esse nosso coeficiente A. Porque eu vou ter o seguinte. Se o meu termo A, pode ser maior do que zero, e o meu termo A, ele pode ser um número negativo, ele pode ser menor do que zero. Se A é maior do que zero, minha parábola vai ter a concavidade voltada para cima. Ó, carinha feliz. Se o meu A for menor do que zero, a concavidade da minha parábola é voltada para baixo. Boquinha triste. Então você associa os emojis. Se o A é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se o A é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Beleza, pessoal? Quem gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho.